prova da Receita Federal aconteceu, mas muitos candidatos sequer chegaram a fazer a prova, ou foram no período da manhã e não retornaram no turno da tarde, ou ainda ficaram lá o dia inteiro, mas saíram realmente desnorteados com o nível de dificuldade da prova. E você, qual foi o seu caso? Bom, eu sei que nesse momento a sensação de desânimo é grande, mas é momento também de olhar para trás, de ver o que você fez, como se preparou, como se portou emocionalmente no dia da prova, porque isso realmente é muito importante, e se levantar e seguir forte numa preparação em busca de uma das inúmeras vagas de auditor fiscal que teremos ao longo de 2023. Portanto, fica comigo aqui nesse vídeo, que hoje eu vou te falar sobre a quase dezenas de concursos de fiscos estaduais e municipais que deverão ter edital publicado ainda esse ano e como você pode fazer uma excelente preparação para esses concursos. Olá, meus aprovados! Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Não há dúvida de que o nível de dificuldade das provas da área fiscal, da área de controle, aumentou bastante no último ano, mas isso não deve mudar o fato de você querer se tornar um auditor fiscal. Você vai se tornar um auditor fiscal, muito possivelmente ainda esse ano. Você só precisa realmente entender que esse nível de complexidade, esse nível de cobrança maior das provas vai exigir também de você uma preparação condizente, uma preparação planejada, organizada, feita com antecedência e, acima de tudo, eficiente. Analisando os concursos da Receita, dos demais fiscos estaduais, a maioria realizados pela banca FGV, a gente vê que há exigência de mínimos por blocos de conhecimentos. Portanto, isso tem que entrar na sua estratégia de preparação. Saindo um pouco da área fiscal e olhando para os concursos grandes aplicados pela FGV no último ano, como TCU, CGU, Senado Federal, a gente vê que o nível de complexidade das disciplinas conhecimentos básicos e dos conhecimentos específicos se equipararam. Porém, o aluno, no momento da sua preparação, acaba focando nas disciplinas de conhecimentos específicos, até porque é dali que vai sair a discursiva, e abandonam ou negligenciam o estudo das disciplinas de conhecimentos básicos, e é aí que mora o perigo. Daí, muitos candidatos capazes de serem aprovados no concurso, inclusive com elevados percentuais de acertos nas disciplinas principais do concurso, que são aquelas disciplinas de conhecimentos específicos, às vezes tendo feito uma boa discursiva, são eliminados do concurso simplesmente porque não alcançaram os mínimos na P1, no módulo 1, nos conhecimentos básicos, enfim, cada edital traz um nome. Mas enfim, porque não alcançaram os mínimos nas disciplinas de conhecimentos básicos. Por isso, no momento de você montar a sua estratégia de estudo, o seu plano de estudo, você precisa considerar o estudo dessas disciplinas, precisa dar atenção a essas disciplinas dos conhecimentos básicos também. Mas assim, o que passou, passou, você precisa queimar a ponte que você acabou de atravessar, superar o luto da eliminação dessa última prova, se foi esse o seu caso, e seguir forte, melhor orientado na preparação dos próximos concursos, que, aliás, por sinal, serão inúmeros, Serão vários concursos aí de fiscos estaduais e municipais nesse ano de 2023, de norte a sul do país. Temos previsão de fiscos estaduais e municipais com editais a serem publicados ainda esse ano, como é o caso agora de edital publicado do Cefaz-MT, previsão, já definição de banca do ISS Rio, daqui a pouco ISS Goiânia, ISS Fortaleza também já com banca definida. Enfim, são vários concursos de várias regiões do país que você pode agora se dedicar. E outro ponto também que é importante a gente considerar, pensando em olhar para o lado positivo das coisas, é que se você fosse aprovado agora, você sendo aprovado agora nesse concurso da Receita Federal, você acabará sendo lotado em uma região de fronteira, em uma cidade que é totalmente desconhecida para você, que às vezes não é interessante para você, enquanto que você se preparando para um concurso, por exemplo, como ISS Fortaleza, ISS Rio, ISS São Paulo, ISS Goiânia, às vezes você está na sua própria capital ou na sua própria região, você sabe, conhece aquela cidade, Às vezes tem a situação que a remuneração é muito maior do que a remuneração inicial do auditor da Receita Federal, como é o caso agora, por exemplo, do auditor do Cefaz-MT. Remuneração inicial de mais de R$30 mil, ou do ISS Goiânia, remuneração inicial de mais de R$26 mil. Então assim, eu sei que às vezes a gente se apega a uma situação, poxa, eu quero ser auditor da Receita Federal, mas pensa que às vezes, tem coisas que não acontecem para outras acontecerem e serem melhor para você. Então agora é encarar, olhar para o lado positivo das coisas, ver o que você pode fazer, porque fica realmente o aprendizado, Tanto o aprendizado de momento de prova, situação de prova que você vivenciou, que você precisa
trabalhar principalmente a questão emocional e situação realmente de preparação, né? De saber identificar qual a melhor forma de você estruturar o seu plano de estudo, o seu ciclo de estudos, o que você deve pesar e o que você deve, às vezes, deixar um pouco de lado, né? Então é sobre isso aqui que a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês como que seria interessante vocês definirem o ciclo de estudos de vocês diante do conteúdo programático extenso, que é o conteúdo dos editais de auditor fiscal, certo? Vamos lá? Então, quando a gente analisa os editais, tanto da Receita Federal quanto dos últimos fiscos estaduais, né, das Cefaz, por exemplo, aqui nesse quadro, Cefaz Mato Grosso, Cefaz Amazonas, Cefaz Espírito Santo, a gente identifica realmente ali um grupo de disciplinas que estão presentes em todos os editais, em todos os concursos da área fiscal. Portanto, você já pode, nesse momento, se preparando, se você está estudando ou não para a Cefaz MT, mas pretende se preparar para outros fiscos, inclusive ISS que deverão vir acontecer agora ainda nesse ano, tá? Você pode já montar o seu ciclo de estudos considerando aquelas disciplinas que a gente já sabe, já tem quase certeza que vai estar presente no seu edital. Quando a gente analisa ali o edital da Receita Federal, a gente vê, por exemplo, disciplinas como Direito Previdenciário, Comércio Internacional, que talvez faça mais sentido no âmbito de um edital de concurso de nível federal, tá? Mas quando a gente vai para os fiscos estaduais e municipais, talvez, e é o que mostra aqui nesse quadro, disciplinas como Direito Empresarial, Direito Penal e Direito Civil fazem mais sentido. Por isso eu indicaria para vocês, né, nesse momento, pensou em dividir aí as disciplinas num ciclo de estudos, colocar já o estudo dessas disciplinas de Direito Civil, Empresarial e Penal. Mas em que momento, Lívia? Isso é muito importante, tá, gente? Porque na hora de montar o ciclo de estudos de vocês, existem dois piores cenários, assim, dois cenários que eu vejo como sendo cenários ruins de estratégia de estudo. Que primeiro seria tentar incluir essas 16, 17 matérias que estão previstas em editais de fiscos no seu ciclo de estudos, tá? Porque você não avançaria em nada, você não absorveria conteúdo muito bem de nada, tá? E não conseguiria realmente caminhar no progresso dessas disciplinas, não conseguiria perceber o progresso nessas disciplinas, porque ficaria realmente picadinho ali o contato com cada uma delas ao longo da semana. O segundo pior cenário que eu vejo é realmente o aluno tentar estudar uma matéria por vez, porque aí realmente não dá, né? Ia levar uma vida para você tentar para você concluir o estudo dessas 16, 17 matérias. A gente está falando de concursos a acontecer esse ano, até edital publicado esse ano, e você precisa pensar numa estratégia de preparação mais eficiente, que te dê realmente, né, capacidade de entender o que você está estudando, de absorver o que você está estudando, porque a gente está falando realmente de muitos conteúdos hiper variados, às vezes que englobam ali diversas formações, né, como contabilidade, economia, auditoria, estatística, né, análise de dados. Então, realmente, você tentar fazer isso por vez, ou então colocar tudo isso junto no seu ciclo de estudo seria bem traumático, problemático e pouco eficiente. Por isso eu sempre falo para os alunos, né, para adotar a tática do dividir para conquistar. O interessante é que você divida essas matérias em algumas fases de estudo, tá? Como esse quadro que mostra aqui para vocês, dividir essas 16, 17 matérias em fase 1, 2 e 3. E Lívia, o que colocar na fase 1, o que colocar na fase 2 e o que colocar na fase 3? Lembra que a gente falou sobre a importância de vocês considerarem o estudo das disciplinas conhecimentos básicos? Pois é, vocês precisam dedicar tempo para realmente aprender a resolver questões e acertar questões dessas disciplinas. A gente tem ali, por exemplo, nos conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, direito administrativo, direito constitucional. Certo que o direito administrativo e direito constitucional veio nos conhecimentos específicos no edital da Receita Federal, mas isso foi algo muito singular, porque no geral o que acontece é que direito administrativo e constitucional vem na parte de conhecimentos básicos e vem inclusive com uma cobrança muito densa, cobrança inclusive jurisprudencial, que você precisa conhecer a jurisprudência, você precisa conhecer as normas, as legislações. Quando a gente está falando, gente, de um concurso
desse nível, concurso que paga mais de 20, 30 mil reais, a gente está falando realmente de um excelente concurso, excelente de topo de carreira, e você precisa ter uma preparação condizente com a remuneração que você pretende receber, certo? Então você precisa realmente ter um bom domínio dessas matérias, tá? Você precisa entrar no detalhe dessas matérias, você precisa sair, né, do básico, do superficial, do raso, dos conceitos básicos dessas matérias e entrar realmente, né, na jurisprudência, no que entende a doutrina desses conteúdos, para que você possa, inclusive, também, né, fazer uma discursiva. Mas, enfim, nesse primeiro momento eu indicaria para vocês colocarem aí o estudo de vocês de língua portuguesa, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e pode colocar também já o direito tributário, porque é uma matéria dos conhecimentos específicos, mas uma matéria importante, muitas vezes em termos de peso, em termos de número de questões, tá? E assim a gente vai nessa lógica, tá? De importância, de peso, seguindo a fase 1, a fase 2 e a fase 3, deixando para a fase 3 aquelas disciplinas que a gente não tem bem certeza se vai estar ou se não vai estar no seu edital, ou aquelas disciplinas que têm um peso menor, as disciplinas que em geral aparecem com um número menor de questões, como por exemplo direito civil, empresarial, direito penal, geralmente estão nesses editais, mas às vezes com 2, 3 questões. Cada uma delas você pode deixar para o final. Agora vejam essa disciplina que eu coloquei aqui para vocês, perpassando todas as fases, análise de dados. Essa disciplina estreou, digamos assim, em 2022 na prova do TCU, em março de 2022, também realizado pela FGV, com uma cobrança absurda, né? Tanto em termos de número de questões, quanto em termos de complexidade mesmo do conteúdo cobrado nas questões. Portanto, é uma disciplina que você precisa dar atenção. Você não, muito dificilmente, você não terá um edital de Cefaz ou um edital de ISS agora em 2023 sem a cobrança dessa disciplina. Pra vocês terem noção, e vocês já devem estar acompanhando, a Cefaz MT foram 20 questões previstas no edital com peso 2, ou seja, 40 pontos da prova advém dessa disciplina, é a disciplina com maior peso na prova. Portanto, você precisa estudar de verdade essa disciplina, precisa resolver muitas questões, precisa buscar a fonte dessas questões da banca FGV, tá? Sair da superficialidade, tá buscando onde? Tá buscando em um livro, em um artigo, tá buscando em material da FGV, da USP, de onde que tá vindo, né? Essas questões. Então é importante você saber qual a fonte de cobrança da FGV para essas questões de prova, para que você consiga fazer uma preparação condizente com aquilo que você vai encontrar na sua prova. Então veja que é uma matéria que eu coloquei aqui para você estudar desde a fase 1 até a data da sua prova. Você precisa realmente estar dominando essa disciplina, porque é uma disciplina nova, digamos assim, para você, né? É um Informática 2 3.0. Você precisa realmente fazer uma boa preparação dessa disciplina e colocar ela em todas as fases junto com as demais disciplinas, tá bom? Então façam isso, divida, né? Adote sempre o lema dividir para conquistar. Pegue um edital gigantesco desse, de 16, 17 matérias, divida em fases, tá? Deixe sempre por último aquelas disciplinas ou que você já sabe muito, ou que você já sabe que vem com peso menor, ou com número menor de questões, e comece a trabalhar desde o início a preparação dos conhecimentos básicos, tá? Lembrando daquele detalhe de português, não espere juntar os seus pontinhos para alcançar os mínimos a partir dessa disciplina. Tente focar naquelas em que é mais possível você conseguir acertar as questões. Direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, direito tributário, tá bom? Então tente obter o maior número de pontos daquelas disciplinas em que você tem maior vantagem competitiva, em que você tem mais facilidade, daquelas disciplinas que vai ser mais fácil para você obter esses pontos para alcançar os mínimos, tá certo? Sempre dando atenção às disciplinas dos conhecimentos básicos, tentando extrair o máximo de pontos daquelas em que é possível fazer isso. Muito bem, meus aprovados. Se quiserem deixar aqui nos comentários qual que será a sua próxima investida na área fiscal, eu vou gostar muito de saber. Então já se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos que virão. Confio em você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.